Por isso, então, em nome da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, damos a todos vocês as boas-vindas e desde já agradecemos a presença de todos aqui conosco para esta noite, para prestigiarem a 26ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo, com o tema Espiritualidade e a Iluminação do Ser. Nós iniciaremos primeiramente, chamando aqui com muito carinho, a Cristina Genovese, presidente da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Bem-vindo. Cadê minha cozinha? Boa noite a todos. Que sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração que está nos acolhendo com muito amor, com muita luz, com muita fraternidade. E vou pedir licença para ler um trecho que foi uma inspiração. Antes vou falar um pouquinho da USE, que é a União das Sociedades Espíritas de Intermunicipal, porque abrange Diadema e São Bernardo do Campo, tá? Então a USE tem como objetivo a união das casas espíritas de São Bernardo e Diadema. E vou reforçar aqui o objetivo, né? É de estarmos juntos aqui na Seara do Cristo e aproveitarmos este momento para ampliarmos os nossos laços fraternos e buscarmos um pouco mais do entendimento sobre a doutrina espírita. Muitas instituições espíritas estarão presentes esta semana. Cada dia uma casa, 2, 3, estão trabalhando aqui. E neste trabalho de luz e de amor, cada casa, cada trabalhador buscou realizar as atividades com o que tem de melhor. Fez o seu melhor, porque para o Cristo o que importa é nos dedicarmos com amor, né? Mostrando o nosso melhor. E só que o nosso melhor não significa perfeição, porque não somos perfeitos. Mas significa que cada detalhe deste encontro foi pensado, foi planejado, sempre com muito critério em relação à doutrina, com muita preocupação em receber as pessoas, em trazer a palavra do Cristo de forma responsável e amorosa. E hoje nós vamos ter os jovens aqui, que vão falar um pouquinho de como a gente pode trabalhar com os jovens, tocando o coração deles, para que eles participem das atividades da Casa Espírita de uma forma harmoniosa, prazerosa e que leve conhecimento e muita luz, né? Que eles busquem o caminho da luz. E que possamos, neste momento, aproveitar esses ensinamentos, este envolvimento carinhoso de todas as casas. Hoje temos, além da equipe do João Ramalho, nós temos a equipe do Lírio Branco e a equipe do Meimei. Então temos 3 casas espíritas envolvidas. E com a certeza de que a espiritualidade de luz está aqui presente conosco. Então, um bom encontro a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Cristina Genovese, a presidente da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Nós vamos fazer alguns momentos de harmonização através da arte musical. Por isso nós convidamos aqui o grupo musical Coral Meimei, por favor.
musical coral Meimei, ele é um grupo formado por 21 integrantes. O coral é uma tarefa do Centro Espírita Obreiros do Senhor, mas tem integrantes de outras casas. O coral está em atividade há 36 anos. É com vocês. Ai, cara, que peso. Tudo bem aí? Sim. Assim mesmo? A captura do áudio para botar um do outro lado? Uma boa noite a todos. Muita alegria nossa estar aqui nesta noite, participando dessa Semana Espírita. Evento tão importante, né? Que nos une num propósito de estudar, continuar estudando e refletindo. E essa nossa primeira canção fala exatamente de mãos unidas. E é isso que nós precisamos ter sempre. Mãos unidas para encontrarmos as soluções, né? Então, de João Cabete, Mãos Unidas. Acho que você desliga. La
Do tema do filme Irmão Sol, Irmão Lua, Doce é Sentir. A última canção que preparamos para esse início é do Tim e Vanessa, Aos Pés do Monte.
após essa apresentação maravilhosa que nos envolve a todos, nos harmoniza e nos emociona, nós damos continuidade agradecendo a presença de todos que estão aqui. Em especial, agradecer ao Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho por nos receber tão carinhosamente, por todo o empenho e trabalho, em toda a preparação que foi feita para receber esse evento. E nós gostaríamos também de convidar a todos a comparecerem nos demais dias, porque a semana continuará no mesmo horário até o dia 9. O objetivo da Semana Espírita é divulgar a doutrina espírita, é a interação e confraternização entre os espíritas e não espíritas, também trazer lenitivo, bem como informações atualizadas, alertas, sugestões, entre outras informações referentes à doutrina de Jesus. Gostaríamos de lembrar também que lá embaixo existe uma oportunidade para fazer troca de livros e também uma oportunidade para conhecer melhor o Evangelho no Lar, na recepção do evento. Ontem, na abertura, foi montada aqui do lado uma bancada, onde foi realizado alguns trabalhos mediúnicos. Foram selecionadas algumas psicografias e uma delas nós leremos agora. O título dessa mensagem é Amor é Dedicação. Nesse dia de imensa luz, irmãos dedicados encontramos, rogando paz ao mundo, ao nosso amado Jesus. Sempre em busca de conhecimento, encontramos almas boas, em busca de aprender a doutrina redentora. O ambiente de felicidade é muito importante para um encontro de verdade. Verdade deixada por Kardec, nosso irmão, trazendo em seus lírios eminentes e dedicação. Amigos que aqui se encontram, vindo de vários lugares, aprendendo todos juntos, se evoluíres, se amares. Espíritas, sejais verdadeiros nesta jornada bendita, amem muito os seus companheiros, porque só assim a vida se torna cada dia mais bonita. Assinada por Marlene. Nós vamos convidar agora para subir aqui ao palco a Luciana. Ela é do Centro Espírita Lírio Branco e ela vai fazer para nós a prece inicial. Obrigada. Boa noite a todos. Vamos nesse instante abrindo os nossos corações e as nossas mentes, pedindo ao Mestre Jesus que derrame sobre nós a sua luz, o seu amor, nos fortalecendo nesta caminhada terrena, nos fortalecendo na nossa fé, na nossa coragem, na nossa esperança, na nossa confiança em nós mesmos e em Deus. Que toda esta luz nesse instante possa abrir os nossos corações para receber o que essa espiritualidade maravilhosa nos trouxe nesta noite bendita. Noite abençoada, cheia de luz, de amor e principalmente de aprendizado, para fortalecer em nós a nossa caminhada terrena, aquilo que nós propusemos a tecer nesta encarnação, nos desenvolver, sermos melhores, sermos mais leves, mais felizes. Tudo depende somente de nós mesmos. Tenhamos sempre isso em mente, para que possamos, através desta luz,
fortalecer o nosso querer, o nosso bem-querer de sermos pessoas melhores. Que Deus abençoe a todos os presentes, encarnados e desencarnados aqui neste instante. Fortaleça também o palestrante desta noite, que nos passará e contribuirá para que os nossos conhecimentos sejam cada vez mais fortalecidos e que possamos sair daqui muito melhor do que aqui adentramos. Que lembremos cada vez mais dos nossos mentores individuais, que sempre estão presentes em nossas vidas e que nesse instante nos acolhe com o seu abraço, dizendo-nos: eu estou aqui, olhando por ti, cuidando de ti. Obrigado, Pai, pela oportunidade e que todos sejamos abençoados nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que os vossos corações possam estar abertos para receber tanta luz e tanta coisa boa que está sendo distribuído para cada um nesse instante. Que todos tenhamos uma excelente noite e uma excelente palestra. Que assim seja. Obrigado, Luciana. Agora sim, momento que todos ansiavam, o momento mais esperado. Vamos dar as boas-vindas à equipe de Departamento de Mocidade da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. E, portanto, vamos convidar ao palco a Monique Martorelli. Vamos convidar também o Renan Martorelli e a Bruna Zapata. Pode sentar aqui. O Departamento de Mocidade da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo hoje apresentará o tema O Jovem diante dos desafios dos tempos modernos. A Monique, ela é diretora do Departamento de Mocidade da USE Regional do Grande ABC. A Bruna é diretora do Departamento de Infância e Mocidade da USE Intermunicipal de São Bernardo. E o Renan é assessor desses departamentos. Eles são evangelizadores da mocidade, são facilitadores de cursos doutrinários e também trabalham com jovens e se identificam muito com esse trabalho. Todos conhecem o Espiritismo há pelo menos 5 anos. Eles são de centros espíritas aqui de São Bernardo do Campo, como o Maria de Nazaré, a FEAP, e são atuantes no trabalho com Mocidade Espírita e na Casa Espírita e no Movimento Espírita. Então, a partir de agora, é com vocês. A gente está acostumado com sala de evangelização, daí a gente fica meio perdido aqui. Mas a gente vai se achar. Eu sou a Bruna, Monique e Renan. Ele já apresentou a gente devidamente. Sou mãe do Levi também, então se eu ficar ofegante, não liguem. Desculpem a grávida. E quero agradecer principalmente a oportunidade do pessoal da coordenação ter aberto essa chance para a gente falar
de uma coisa que a gente acha que é a chave da transformação da Terra, que é a mocidade, mas a evangelização infantil e infanto-juvenil. Por isso que a gente está trabalhando ativamente nesses departamentos. Bom, nosso tema de hoje é o jovem frente aos desafios dos tempos modernos. Daí a gente vai contextualizar para empatizar com a juventude, para se lembrar da nossa época de jovens, falar um pouco dos tempos modernos, para chegar então nessa resolução de como a mocidade pode ajudar nesse processo, né? Iluminando o ser do jovem também. Os slides. Mas a gente vai falando. Tem os slides também, vai ter uma apresentação aqui no fundo. Mas vamos contextualizar então, primeiro lembrando da nossa juventude dos múltiplos desafios corporais que a gente tem. É uma transformação muito grande. Então a gente sai da fase infantil, perdendo aquele corpo, né, de criança e adquirindo um que começa a ter pelo, começa a ter bigode. E daí começa a suar, a voz oscila, parece pomo de Adão, uma grande loucura, né? Do nada. Então são muitas mudanças corporais num período muito curto de tempo, né? De 2 a 4 anos, a gente tem o aparecimento de todos os caracteres sexuais secundários, que é como a gente chama na ciência. E isso é impactante para o jovem. Além disso, a gente entende que tem desafios psicológicos também. A gente passa aí por 3 lutos. Pode passar. O luto da perda do corpo infantil. Então, é o que eu falei, né? Tem uma transformação muito grande, então a gente perde aquele corpo infantil. Pode passar mais um. Aí, pode passar mais um. Pode passar mais um. A perda dos pais da infância, que eles eram nossos heróis, e daí a gente descobre que são boas pessoas, mas tem uma série de defeitos, porque a gente entra numa fase de confronto direto, né, com esses pais. E a outra perda é da identidade infantil. Então, uma hora, a gente é muito... não, você é muito grande para fazer isso. Ah, não, você ainda não tem idade para fazer aquilo. Então, uma grande confusão nesse contexto. E agora a gente vai entrar um pouquinho nos desafios da modernidade. Mas, assim, entendendo os desafios corporais, dá para entender porque o pessoal fala assim, é aborrecente. Não, tá, uma grande revolução está acontecendo e a gente tem que compreender esse momento, como um momento de transformação em que a gente tem que apoiar esse ser que, depois a Monique vai falar, espiritualmente está se apropriando do corpo de carne que ele esqueceu, do que aconteceu no passado, e o espírito vai então se apropriar daquele corpo naquela encarnação, que a Monique vai trazer depois dessa parte. Dos desafios da modernidade, nem preciso falar. Eu nasci nos anos 90, já sinto uma diferença geracional. Então, sei lá, eu queria assistir um filme. Para assistir um filme, eu tinha que ligar a televisão na sessão da tarde, marcar o horário para não perder, né? Não tinha, assim, tinha uma locadora de vez em quando, mas era muito mais difícil. A outra coisa que a gente fazia é, assistindo o filme, na parte mais importante do filme, parava, propaganda comercial. E a gente assistia tudo comercial. Daí tudo bem. Ficou chato o filme? Vai ter que continuar assistindo. Por quê? Tá ali toda a família reunida. E hoje, para assistir um filme, qual que é a experiência? A gente abre, então, o celular, né? Não é nem a televisão que todo mundo assiste, é o meu celular. Ou tablet, enfim. Escolheu um filme. Ai, tá muito chato. Velocidade 2. Ah, não, essa parte não gostei. Passa pra frente. Enjoei do filme, mudei de filme, e assim vai. Se vocês observarem, mesmo as crianças, elas não ficam mais de 5 minutos com a mesma atividade, elas pulam de um para o outro. Então, a gente tem a modernidade assumindo, nesse exemplo que eu falei, um papel imediatista, né? Então, sei lá, mesmo eu quero comer uma coisa gostosa, antes eu tinha que procurar receita, fazer compras. Hoje, abro o celular, em 10 minutos está na minha casa, na porta de casa chegou. Então, o limiar de frustração das crianças, dos jovens e o nosso mesmo, ele tendeu a zero, né? A gente tem tudo que a gente quer muito rapidamente.
Isso faz parte de um desafio do mundo moderno, porque a vida é fácil assim? Não, facilitou algumas coisas, mas os desafios continuam aparecendo no nosso trabalho, na nossa casa, com as nossas frustrações diárias. Outra coisa interessante, o uso de telas de toda a população aumentou muito, né? Eu, quando nasci, estava na adolescência, o celular tinha acabado de ser inventado. Meu celular era tijolão. E hoje, a gente tem aí... Quantas horas por dia a gente fica no celular? Nem vamos falar da vergonha, né? Então, a gente vai lá, às vezes tem um aplicativo no celular que chama Bem-Estar Digital. E ele fala de quanto tempo, geralmente, a gente usa o aparelho. Recomendado para crianças de 8 a 10 anos, 2 horas por dia. Recomendado para crianças de 11 a 18, 3 horas por dia. Mas a gente usa muito mais do que isso. Algumas escolas estão até proibindo o uso do celular dentro da sala de aula, entendendo essa necessidade. Fora a nossa fixação por telas, isso prejudica muito até a questão da gente usar óculos muito mais cedo. A gente fica míope, porque nossa visão não foi para ficar enxergando esse espaço tão curto de 20 centímetros dos nossos olhos para as telas. A gente tem também aí dentro das telas uma coisa que para os jovens é muito importante e é um desafio moderno, rede social. Para a gente já é difícil. A gente vê as pessoas viajando, sorrindo, arrumadas. Ninguém vê o pessoal doente ou passando por uma dificuldade na rede social. Se para a gente que consegue entender, né, consegue racionalizar isso, já é difícil, para um jovem é insuportável. Passando por uma revolução psicológica e corporal tão grande, se deparar com uma pessoa que tem uma vida perfeita, que é de mentira, nem que seja só naquela foto, é muito difícil. A gente vai achando que a nossa vida não tem sentido, sem valor, que não tem graça, e que só a gente tem sofrimentos, só a gente que tem um corpo de que não gosta, mas as pessoas mudam muitas coisas para parecer, aparentar uma coisa que elas não são. Mas isso é impactante. No comentário da Netflix, O Dilema das Redes, a gente tem dados mostrando que, principalmente entre as meninas, por conta da comparação da rede social, o índice de depressão e suicídio aumentou e muito. Desde a época da criação das redes, tem um gráfico, ele dá um salto assim, vertiginoso, por conta da rede social. E daí a gente entende todos esses desafios da modernidade. E agora a gente vai entender com a Monique os desafios espirituais. Então, o que o jovem passa espiritualmente para estar nesse momento tão delicado da vida, em que tudo pode acontecer. Eu vou deixar esse mistério para ela. Boa noite. Bom, vamos continuando então. A gente viu que tem os desafios do corpo, os desafios modernos, mas espiritualmente, será que, na perspectiva espiritual, tem uma explicação para tudo isso que acontece com o jovem? Nessa fase onde ele nem é criança, mas também tem um comportamento típico que não se encaixa muito no que a gente chama de adulto. O que o Espiritismo falaria sobre isso? E Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos essa seguinte questão. Ele fala assim, pode passar. Pode passar. Até a questão. Pode passar mais. Aí. Ele vai perguntar o que motiva essa mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. Ele está querendo saber, é o espírito que se modifica? Acontece uma mudança naquele espírito que ele, então, vira outra coisa ali na adolescência? É isso que acontece? E o que os espíritos respondem? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, peraí, tem algo na natureza desse ser que volta com mais força agora. Como assim? Vem da onde? Retoma da onde isso? É aí que entra o quê? A lei da reencarnação. Quando a gente sabe
que nós somos espíritos imortais com um passado onde a gente viveu de tudo, né? E coisas muito complicadas, inclusive por isso a gente não lembra, né? Deus dá a bênção de esquecer. Então, quando a gente sabe que fomos reis e rainhas, escravos, criminosos, cometemos mil erros com nosso parceiro, com a nossa parceira, com o pai, com a mãe, com o filho, abandonamos, né? Se a gente começa a saber que esse foi o nosso passado, onde ficam todas essas vivências? Será que ficam lá esquecidas? Ok, não lembramos. Alguns médiuns, né, até conseguem ter noções do que viveu. Mas isso não some. Isso ganha força. E os espíritos vão chamar de tendências, de impulsos, que aparecem justamente aonde? Em que fase da vida? Na adolescência. É aí que aparece. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografado pelo Chico Xavier, ele vai complementar essa questão unindo com a ciência. E é muito interessante ter essa perspectiva. Pode passar, por favor. Ele vai falar da glândula pineal. É uma estruturazinha pequenininha no nosso cérebro, no centro dele, que tem um efeito enorme. Inclusive, alguns médicos, a Bruna pode confirmar, dizem que André Luiz antecipou algumas informações que a ciência foi descobrir lá na frente sobre a glândula pineal. Isso aqui ainda não chegou totalmente, né? Essa questão da glândula, vou falar o que ele vai falar aqui, né? Ele diz que a epífise, a glândula pineal, ela é onde tem a união, faz a união da alma com o corpo. Descartes, que era um filósofo francês, lá do século XVI, ele já falava isso, mas não com essa profundidade. E daí? Como assim une a alma com o corpo? É ali que faz um controle ou um escape dessas tendências do passado. Ele diz, né, no período da infância, é uma fase de reajustamento. Então, esse centro, ele constitui freio às manifestações do sexo, principalmente do sexo. Então, aqueles instintos sexuais, todas as vivências, aqueles impulsos que eu tenho na infância ganham freio. Mas, aos 14 anos aproximadamente, imagino que ele estava falando da puberdade, e hoje a gente sabe que está vindo até com 8 anos de idade, né? Antecipa pelos estímulos que a gente tem na sociedade. Então, na puberdade, essa glândula, o que acontece? Recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle, agora é fonte criadora e válvula de escapamento, né? Lá no final ele fala que o espírito começa a examinar o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Então essas paixões, se eu fui muito orgulhoso, se eu fui vaidoso, se eu fui humilde também, isso vem, essa personalidade aparece com mais força. Se eu fui promíscuo e buscava me relacionar com todo mundo, ou dependente emocionalmente do outro, essas características vão ganhando força. A criança já tem, né, um pouco, mas isso coincide também com os hormônios que vão aflorando no nosso corpo. Muito bem, mas e aí? Aconteceu isso, o que acontece com o jovem? Será que ele volta a ser o que era? Totalmente igual? Aí que a gente põe esse gráfico aqui, pode passar, por favor. Nós chamamos a infância, o período da infância, de tese. O que é isso? É um conjunto de ideias, de aprendizados que o espírito vai ganhando ao longo da infância. Então ele está lá com os pais, com a professora, com os irmãos, aprendendo como é uma conduta certa, o que é uma conduta errada, o que eu devo fazer, eu devo mentir ou não devo mentir. Até outras questões que são veladas por espelhamento, por exemplo, convivendo naquele ambiente fluídico, a criança vai absorvendo esses exemplos. E assim, a gente pode dizer que ela aprende muito mais, assim, pelo menos 80%, pelo exemplo do que pelas palavras, né? Mas é importante orientar, levar para a evangelização. Então a criança está ali absorvendo. E chega na adolescência, vem a antítese, né? A antitese. Todas as ideias da outra encarnação, que vem contrariar aquilo que eu aprendi nessa vida com a minha família. E aí o que o espírito vai fazer? Escolher um ou outro? Nenhum nem outro.
ele vai fazer a síntese, né? Olhar para tudo isso, então tomar a decisão de como se portar, de como viver. E por isso a gente fala da crise de identidade, né? Dentro da ciência fala disso, de ele estar numa crise, ele está descobrindo quem ele é. E isso vem com força. Só que, pode passar. Pode passar o slide, por favor. Só que não é fácil, né? Eu acho que uma das nossas tarefas aqui hoje é tocar vocês para pensar no lugar do jovem, o que ele vive e como que é passar por essa experiência, né? A Bruna citou vários desafios e eu fico pensando, né, todos vocês tinham coisas que vocês viviam que eram doloridas, né, de se passar, mas que vocês não contavam para ninguém, guardavam para si, por vergonha, por culpa. Isso é muito forte na adolescência, né? Quantas coisas, e é um universo à parte, o que eles vivem? Às vezes é um namorado que te deixou por outra, às vezes você deixou ele por outro, e aí você se arrepende. É no WhatsApp, várias conversas, que tem inclusive bullying, tem xingamento, tem ofensas a você, a sua autoimagem, a rede social que você posta uma foto e agora pode ser julgada por 1000 pessoas, né? Sem a rede social a gente é julgado por um grupo de 5. A gente não está preparado para receber a aprovação de vários, né? E o jovem está no meio de tudo isso. São várias questões vindo e que talvez ele não se sinta à vontade para compartilhar com os pais. E vem essa dúvida, né? Será que se seu filho trouxesse isso para você, você teria estômago para ouvir, para receber, né? A gente ouve muitos jovens falarem de coisas na mocidade que eu fico, será que os pais gostariam de ouvir isso? Conseguiriam ouvir sem julgar, sem desesperadamente fazer um monte de perguntas e orientações, mas poder acolher e falar, eu entendo o que você está passando e eu vou estar do seu lado para vencer isso. Não é deixar de orientar, mas é estar ali ouvindo, direcionando. Então tá. E pode passar por favor. Outra coisa que acontece também é essa padronização. A gente recebe na adolescência, antes também, todos nós, né? Mas ali muito mais forte, porque o grupo social fica forte pra gente. Aí a gente recebe um script de como deve vestir, de como deve se portar, que gostos a gente deve ter, quando eu tenho que beijar, quando eu não tenho que beijar, o que eu tenho que postar, o que eu não tenho que postar, tá tudo escrito. Se você pedir ali no ChatGPT o manual, ele vai dizer qual é o manual da adolescência, o que eu faço para ser um adolescente que se encaixa no mundo. Tá tudo falado. E a gente vai ver que tem muitos adolescentes que acabam entrando nesses padrões. Mas o que acontece? Ele consegue alcançar todas as expectativas do mundo? Não consegue, né? Você não consegue entrar no padrão de beleza, no padrão de vivência. Então, ele se depara com o quê? Com um vazio emocional, porque ele tenta e não consegue alcançar. E é julgado, ou às vezes se compara muito com o seu semelhante, né? E aí essa hora que o jovem se questiona como pode conseguir mais, mas o que ele precisava, ele não sabe. Que era algo na vida que o direcionasse para outro sentido. Não na tentativa de se encaixar, mas numa tentativa de ser útil, de fazer a sua parte no mundo. Quantos pensam, né, na nossa essência, o que a gente veio fazer aqui, né, qual é o nosso compromisso com o próximo? Enquanto os jovens estiverem tentando se encaixar e perdendo a sua individualidade, mais eles vão sentir esse vazio, porque eles então não vão estar cumprindo a sua parte e se sentindo úteis. E aí, eu trouxe também, pode passar o slide. Mais um. Os jovens vão recebendo muitas influências, né? Dos amigos, também da família, mas existem influências invisíveis, espirituais, tanto do anjo da guarda, que não o abandona, e ele deve saber disso, né? Eu lembro rapidinho que eu fui fazer, esse domingo foi o Enem, né? Então muitos jovens estavam lá, e eu lembro que uma vez eu estava
Tava triste porque a minha família estava no Rio, eu vim para cá fazer o Enem, meu pai não ia poder me levar, e eu tava, puxa, eu vou para lá sozinha. E eu falei isso no meio de uma reunião com amigos espíritas. Aí uma médium virou e falou assim: seu anjo da guarda tá falando uma lição para você. Ele tá chateado porque ele falou que vai estar do seu lado o tempo todo da prova e você nem lembrou dele. E aí eu fui mais confiante fazer o Enem. Que diferença fez ali na hora fazer a prova e lembrar que eu não estou sozinha, que tem alguém me ajudando a lembrar disso, né? Então tem essa influência positiva. Mas também tem os espíritos inferiores que não querem o nosso bem pelo estado que eles ainda estão de imperfeição e que influenciam, mas é de maneira estratégica e nós não lembramos disso. Que maneira é essa? No livro Loucura e Obsessão, psicografado pelo Divaldo, ele conta, isso aqui é muito interessante, porque eu não lembro o ano que foi escrito, mas faz muito tempo, não tinha os influencers de hoje, né? Mas ele fala que durante o sono, ases da informática, ou seja, as pessoas com mais destaque na informática, hoje tem o nome, influenciadores, né? Qualquer coisa assim que ganha destaque, eles são levados para lugares no mundo espiritual, de espíritos comandados por espíritos inferiores, onde, ele fala assim, ases da informática moderna, que lideram larga faixa de desavisados pelos veículos da comunicação de massa, solicitando mais ampla e sempre infinita liberdade para o vulgar. Então, há pessoas encarnadas que durante o sono são preparadas para liderar pessoas na internet a serem direcionadas para o vulgar. Como que são as músicas que a gente ouve hoje, né? Tinha muitas coisas que ficavam implícitas no passado, e isso foi piorando, né? Era só de um gênero, né? Era só do funk, agora tem outros gêneros de música que já falam tudo. E isso não fica só entre os jovens, isso vai para as crianças também, né? Isso não tem uma obra estratégica das trevas aí? Isso está presente, pode passar. Ele fala ali, né? Posturas exóticas, música estridente e primitiva, gestos selvagens, caracterizações aberrantes, em assodamento às manifestações do sexo ultrajado. Então, isso influencia, inclusive, a forma como as pessoas se relacionam, né? De uma maneira vulgar, ao tratar o outro como objeto, né? Sem responsabilidade afetiva. E ele fala ali, onde eu sublinhei ali, para alcançar as mentes juvenis desarmadas dos recursos defensivos. Eles têm um alvo. Que alvo é esse? As mentes juvenis. Mas por que o jovem? Por que o jovem foi escolhido para isso? Porque essa é uma fase decisiva, é uma fase crucial, onde o que é decidido ali pode provocar mudanças para a vida inteira, né? Podem ser vícios que se adquirem, não só em drogas, em álcool, mas também em telas, que vai se isolando, vai ficando sozinho e vai entrando no estado depressivo, né? São decisões nos relacionamentos amorosos, que pode vir uma gravidez antes da hora, pode se relacionar com alguém que estabelece ali um relacionamento com essa pessoa por questões materiais, de beleza, e depois aquilo que mantém o casal unido, cuidando um do outro, que não foi valorizado, se perde. Então vira um relacionamento perigoso até, né? E isso tudo pode ir sendo construído na juventude. A gente usa muito no departamento o exemplo do foguete, né? Imagina um foguete que vai para a Lua. Se a gente muda 1 centímetro no ângulo dele, ali, um grau ali do ângulo desse foguete, será que ele chega lá? Ele não chega, né? Mudando... Alô? Alô? Espera aí. Pode ser, mas eu acho que eu que apertei. Alô? 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 E a juventude é essa fase do foguete, né? Que vai ser lançado. Então o jovem precisa muito desse direcionamento, desse diálogo com a família
e também de alguma orientação espiritual, que é o que o Renan vai falar agora pra gente. Bom, muito boa noite. Me escutam bem? Como me falaram no início, eu sou assessor do Departamento de Mocidade. Para quem não sabe o que é um assessor, para se tornar um assessor basta casar com a diretora. Essa é mais ou menos como funciona a coisa. Você fica parcialmente responsável por tudo que o departamento faz, apoiando sempre onde possível. Vou tomar aqui um pouquinho a continuidade dessa fala que a Monique estava trazendo, que é qual a diferença que isso faz na vida do jovem, né? Então a gente viu com a Bruna todos os desafios que estão embutidos nessa experiência que a gente chama de juventude, né? Desafios do corpo, desafios do espírito, desafios da psicologia, desafio dos tempos modernos. Talvez, não posso dizer porque eu não estava, talvez eu estivesse encarnado, não sei, mas eu não estava encarnado há 40 anos atrás, talvez 30 anos atrás. Então não sei dizer como que era a experiência de ser jovem, né, há 30 anos atrás, mas o fato é que, né, toda essa questão da modernidade, das redes sociais, tudo isso faz com que essa experiência da juventude seja ainda mais desafiadora, né? E a Monique veio trazendo, né, toda a importância, acho que muito como um aviso, né, aos pais, né, qual que é o valor, né, o quanto que o Espiritismo pode ajudar nessas encarnações. A gente queria trazer aqui agora uma fala que ela vai ao jovem, né? O que o Espiritismo tem de diferente para oferecer ao jovem que ele pode não encontrar em outros contextos? O que só o Espiritismo pode oferecer de tão único, né? A juventude é uma experiência cheia de excitações, né? Cheia de curiosidades, ao mesmo tempo que é um momento onde surgem muitos medos. Você é forçado a tomar N decisões importantes sobre a vida em alguns poucos anos. Isso ao mesmo tempo que tudo dentro de você e ao seu redor também está mudando, né? Você ter um guia seguro para te ajudar nessa jornada é algo extremamente importante. Nessa idade que vão começar a surgir algumas das perguntas daquelas filosóficas assim, que todo mundo quer saber, né? Quem sou eu? Qual que é o clássico? Quem sou eu? Para onde vou? Né? Qual o objetivo da vida? Por que estou aqui? Eu não lembro quando que foi a primeira vez que eu me fiz essa pergunta, mas eu chuto ali que já devia estar na pré-adolescência, né? 12 anos, 13 anos, eu acho que é aí que a gente começa realmente a ficar com essas angústias existenciais, né? E muito disso vem justamente daquilo que a Monique trouxe, né? Nessa hora que o espírito, né, lá de trás, as várias encarnações, ele começa a voltar essa consciência. E o Espiritismo, ele vem trazer uma resposta contundente a cada uma dessas perguntas. Eu, na minha adolescência, eu era bastante cético. Eu era, assim, muito duro, assim. Se não conseguisse me convencer de alguma coisa por A mais B, eu era o primeiro a levantar a mão e falar assim, não, isso aí eu acho que está errado. Isso aí eu acho que não é assim, não. E foi no Espiritismo que eu consegui encontrar, né, através de uma lógica esmiuçada, através de argumentos que eu ali argumentava e eu recebi uma resposta, para isso eu não tenho um contra-argumento. Existência de Deus, existência da imortalidade, né? A existência da alma e a imortalidade da alma, reencarnação, são muitos fundamentos importantes que o Espiritismo traz para nós. E essa característica de trazer os conceitos do Espírito, sem ignorar a ciência, sem ignorar a lógica rigorosa que Kardec trazia, isso é algo que vai ser cada vez mais importante. Cada vez mais o jovem, ele quer entender, não, eu não vou aceitar se você me falar que não, eu preciso entender o porquê você está me dizendo não, por que você está me dizendo sim. E o Espiritismo ajuda a gente realmente dessa maneira lógica, né, nessas explicações. Vou trazer aqui um exemplo, né, quando a gente fala do qual o objetivo da vida, né? Pode ir. Já está aqui, aparecer.
Pergunta 132 do Livro dos Espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo da vida? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é o que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Eu vou parar aqui a pergunta, mas ela tem 2 pontos extremamente importantes, né? O primeiro é, ok, porque eu estou vivo, você está vivo, para chegar à perfeição, para progredir. O objetivo da vida do espírito é o progresso. Mas tem uma outra coisa importante: pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ele está falando que cada espírito tem uma parte que lhe toca. Cada um de nós, cada um aqui, tem um objetivo. Tem alguma coisa que deveria estar fazendo, que veio para esse planeta chamado Terra, com aquela tarefa a cumprir. É muito comum quando a gente é jovem que surge esse sentimento: nossa, mas o que eu vou fazer da minha vida? Essa é uma das outras perguntas várias que os jovens são obrigados a responder, né? Eu preciso definir uma faculdade, por quê? Porque eu preciso ter um emprego, porque eu preciso achar o que eu vou fazer da minha vida, né? E o Espiritismo, ele também ajuda a gente a captar essa resposta. Você é um espírito imortal, é um espírito que veio aqui para aperfeiçoar-se, ao mesmo tempo que possui uma tarefa específica a cumprir para com a humanidade. Algo que para mim também foi muito importante enquanto jovem diante do Espiritismo foi esse sentimento de propósito. Existe uma fala no Livro dos Espíritos que diz que, aliás, não vou lembrar se é Livro dos Espíritos ou o Evangelho, mas fala que o Espiritismo é a alavanca do progresso da humanidade. Então, se o objetivo de cada um de nós é evoluir, o objetivo da humanidade é evoluir. E com todo esse conhecimento que o Espiritismo traz de maneira incontestável, com todos os livros, né, todos os ensinamentos, esse Espiritismo ele vai ser um dos recursos mais importantes que Jesus, que Deus lançaram sobre a terra para fazer a humanidade evoluir. E eu, como jovem, pensei: poxa, eu sou espírita, quer dizer que eu tenho nas minhas mãos um dos recursos mais importantes que foram colocados à disposição da humanidade para ajudá-la a progredir. Não pode ser por acaso, né? Isso preencheu para mim um sentimento de propósito, esse sentimento de o que eu deveria estar fazendo. Será que essa minha missão, será que essa minha tarefa, ela tem a ver com isso, né? Tem a ver com levar o Espiritismo de alguma forma, impulsioná-lo, né? E eu acho que isso é algo que muito pode ajudar, né? A gente vê, eu lembro dos meus tempos de escola, ver muitas pessoas que foram para a faculdade, é como se cada um ali tivesse doido para achar alguma coisa a se apegar. Uns se apegaram à política, outros se apegaram muito forte a uma profissão, porque a gente quer alguma coisa que dê para a gente esse senso de propósito, e o jovem precisa disso, e o Espiritismo dá de maneira inequívoca. E a gente vai falar mais à frente, né, mas as mocidades espíritas oferecem esse espaço, né, para entender esse Espiritismo a fundo. Vou pedir para passar o slide. Pode passar, acho que 2 slides na verdade. Pode passar esse. Esse aí estava falando essa sensação de progresso, né? Então, o que é a gente é essa bolinha aqui.
O espírito é essa bolinha, né? Esse processo de evolução é basicamente a gente conseguir tirar da gente essa capa, né, de vícios que nos cobrem e conseguir expandir esse nosso íntimo, né, esse nosso ser em virtudes. Pode passar mais uns, acho que 2 slides, por favor. Mais um. Mais um. Aqui. Acho que para finalizar essa fala, falando um pouquinho ainda das angústias, né, dos jovens, a gente falou um pouquinho dessas decisões que o jovem precisa tomar, essas ansiedades que aparecem, e cada vez mais a gente escuta falar, né, casos de depressão, casos de ansiedade, e lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta que eu acho que para quem estuda psicologia é muito interessante, né, para quem quer entender de onde vem essa origem dessa melancolia, né, que muitas vezes nos assola. E Kardec coloca dessa maneira, né? De onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? É efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Essa resposta por si só ela dá um seminário. Dá para você parar e falar assim, então está falando que eu só tenho depressão, é por falta de... Não é isso que... Tem toda uma contextualização, a gente não vai conseguir entrar em toda ela aqui, mas alguns pontos, né? Primeiro, essa questão da ociosidade, essa questão de você receber um propósito, de você saber o que você vai fazer da sua vida, né? Isso resolve esse problema chamado ociosidade. Não sei o que eu deveria estar fazendo. O Espiritismo ajuda a gente a obter essa resposta. Eu vou saber o que eu estou fazendo. Eu vou saber para quem que eu vim para cá. Mas eu me concentrar aqui agora nesse ponto da falta de fé. Pode passar o slide? Isso, esse aí. Tem uma analogia aqui simples, que é: nós somos a plantinha. A plantinha está em cima da mesa, certo? A mesa tem vários pés. Nessa analogia aqui, cada um dos pés podem ser alguma coisa que nos sustenta, que nos deixa de pé. Pode ser a família, pode ser o nosso grupo de amigos, pode ser a nossa ocupação útil, pode ser o nosso trabalho. O que acontece se a gente tira um desses pés? A mesa vai dar uma bambeada, né? E se a gente tirar 2 dos pés? Numa mesa de 4 pés, acabou, né? A mesa já vai para o chão, né? O pé da mesa ele tem uma analogia interessante, porque os pés da mesa são as coisas que prendem a mesa ao chão, certo? Prendem a gente às coisas materiais, as coisas do nosso mundo material que nos fixam e que são importantes e que podem nos dar um grande sustento. Mas vamos supor que a gente tirasse os pés, mas amarrasse um fiozinho na planta. Pode passar o slide? O que acontece agora se a gente tirar os pés, né? A mesa ela continua de pé. Isso é a fé. A fé é essa coisa que, independente da dificuldade que aquele espírito esteja passando, ele pode ter perdas na família, ele pode perder o sustento material, perder o trabalho dele, ele pode ser abandonado pelas pessoas que ele mais ama, mas se ele tem um fiozinho, né, essa fé, aquilo que dá significado para a vida dele, e esse fiozinho ele é espiritual, é impossível que seja tirado dele, porque depende somente dele. Não existe nada que alguém possa fazer para tirar essa base. Esse espírito ele vai se manter de pé, independente do problema que acontecer. Tem um caso que a gente traz, está lá no livro Ação e Reação, de um espírito que está prestes a reencarnar, e há um outro espírito observando, né,
Como é que vai ser essa encarnação dele? E era um espírito que, em muitas encarnações, suicidou-se. E acontece que, quando aquele espírito, naquela encarnação, chegasse na mesma idade, se não me engano, acho que era 45 anos, por aí, quando aquele espírito chegasse na mesma idade, 45 anos, encarnado, ele iria passar pela mesma angústia, uma dificuldade muito parecida com aquela que levou ele a tirar a própria vida em outras encarnações. E aí criou-se uma preocupação, né? Nossa, mas poxa, ele falhou as outras várias vezes ali que ele teve que ele passou por essa prova, e agora, né? Ele vai passar mais uma vez. Quem garante que ele não vai ceder novamente? E é interessante porque era uma angústia que não ia aparecer enquanto ele estava na juventude, né? Era uma angústia que ia aparecer só lá na frente. E os espíritos respondem: olha, Deus coloca a prova, mas Deus dá os recursos. Esse espírito, ele ia passar, né? Ele ia ser recebido numa evangelização infantil de um centro espírita. Ou seja, ainda enquanto criança, seria-lhe oferecido os recursos que ele precisaria, os recursos íntimos, para que, quando ele chegasse, não ali enquanto ele era criança necessariamente, não ali enquanto ele era jovem, mas para que quando ele chegasse aos seus 45 anos, e aquela angústia batesse na porta dele, ele teria aqueles recursos que ele precisava. Ele talvez lembraria da música que ele cantava na mocidade, talvez ele lembraria da voz da tia da evangelização, ensinando ele a fazer uma prece a Deus. E era isso que o salvaria, que daria a ele as condições necessárias. Isso só para fechar esse ponto, né, de que o Espiritismo ele vai ter valor para a gente na juventude, porque ele vai oferecer o guia seguro para muitas das decisões, para muitas das respostas difíceis que a gente necessita, mas ele vai trazer um valor na encarnação inteira daquele espírito. Eu imagino que muitos de vocês possam ou olhar para o passado de vocês, olhar para a juventude e pensarem: nossa, talvez se eu soubesse do Espiritismo quando eu tinha lá os meus 14 anos, 13 anos, 15 anos, talvez eu teria feito muita coisa diferente. Eu conheci o Espiritismo quando eu tinha 16 anos. Eu adoraria ter conhecido antes. Dos meus 14 aos meus 16 anos já foi o suficiente para fazer coisas que eu me arrependo, que eu talvez deveria ter feito diferente na minha encarnação. Então eu imagino que para quem conheceu o Espiritismo mais tarde, esse sentimento pode ser ainda mais forte. Esse Espiritismo ele vai ter valor em todos os momentos da nossa vida, além da própria juventude. E agora a gente vai para um último momento aqui, onde a gente vai trazer, né, alguns relatos. A gente vai se revezando aqui, Monique e Bruna, para trazer relatos de como que coisas que a gente viu, né, na nossa experiência em mocidades, de nós mesmos, dentro do movimento de juventude espírita, que chamaram a nossa atenção, né? Falar um pouquinho mais de exemplos. Sim, só vou falar, né, que o objetivo dessa palestra toda era convencer todo mundo de que a mocidade é um lugar muito importante numa casa espírita e de que a gente deve fazer uma força-tarefa para levar o jovem para esse lugar onde ele vai ter um grupo de amigos, onde ele vai aprender sobre a doutrina espírita e ter ali um ambiente seguro para se sustentar, né? Primeiro, quero super agradecer hoje o passe do Lírio Branco, né? E eu sou muito grata porque eu participei da mocidade do Lírio Branco na minha formação e me ajudou muito numa época difícil da vida, porque eu fiz 5 anos de cursinho para o pré-vestibular e eu pensava assim: não, mas tem planejamento reencarnatório, vai dar tudo certo, não sei por que está acontecendo isso, Deus, mas tem que ter um bom motivo. E daí, perto de eu passar, eu descobri que eu não tinha que ser só médica, mas eu tinha que ser tia da evangelização. E daí tudo fez sentido, né? Lógico que eu queria trabalhar com crianças, hoje eu sou pediatra,
mas nada era igual a ajoelhar com uma criança e fazer a sua primeira oração, né? Muitas vezes os pais não ensinam em casa. E eu sentia assim, o anjo da guarda ali pertinho. Eu falo assim, gente, que emocionante. Então, sou muito grata aos 5 anos de cursinho. Porque, e a Deus, né, que me fizeram chegar onde eu precisava. Acho que, só para ilustrar esses conceitos, vou dar um exemplo, que é, por exemplo, trabalhar fluido cósmico universal na mocidade. Gente, revolucionário. Então, um dia a gente trouxe lá na mocidade, não sei se vocês já viram o recurso do aquário. Então, a gente fala de fluido cósmico, então que tem fluido cósmico universal, que é um fluido que preenche todo o universo, e que os nossos pensamentos, sentimentos atuam nesse fluido, e que a gente modifica as propriedades dele a depender do que pensamos e sentimos. Ótimo. Daí coloca lá o recurso do aquário, mostra o jovem na balada. Ah, o que você pensa quando tá na balada? Ah, sei lá, tem gente que vai para beber, vai para paquerar, às vezes vai para usar droga, alguns vão para dançar, mas é um ambiente com muitos pensamentos que convergem em coisas parecidas. Daí depois fala de, por exemplo, como os pensamentos podem atuar dentro de um centro espírita numa mocidade. Os pensamentos que a gente tem numa mocidade são diferentes, né? A gente quer se transformar, a gente ouve os conceitos doutrinários, a gente reflete sobre a nossa vida. Daí nessa reunião, falei, não, deu tudo certo, o recurso foi legal. Final da reunião, a jovem estava transtornada. Ela falou assim, não gostei da reunião, não aceito isso. Daí eu falei, tudo bem, não tem problema, não foi para te cutucar. Mas todos os conceitos espíritas cutucam todo mundo, né? A gente sai das palestras, reuniões sempre mexido, porque algo em nós não está, às vezes, super adequado e a gente tem que se transformar, né? O objetivo é esse. Daí, tudo bem, falei, bom, passou. 2, 3 semanas depois, ela... sabe aquela reunião do fluido? Daí eu fingi, não, nem lembro. Não traumatizou a evangelizadora. Daí ela falou assim, então, fez todo sentido, porque quando eu fui da outra vez, numa festa, eu senti dores incríveis de cabeça, me senti mal. Eu falei, não, é o fluido. A Bruna estava certa, tinha toda a razão. Daí eu, nossa, fiz uma cara de estar tudo bem, mas muito legal ver que não é só a gente na evangelização, mas é toda a espiritualidade agindo para que aquele jovem entenda o conteúdo. E tem muitos outros, a gente poderia passar a noite inteira aqui falando de exemplos, mas na posição de evangelizadora, fico muito feliz de ver que quando os jovens entendem, então, sua missão no mundo, seu papel, não tomam as melhores decisões possíveis, a gente tem, então, pessoas que a gente evangelizou, que viram colegas. Então, evangelizei Renan e Monique, eram da minha turma de mocidade. Hoje Monique trabalha comigo, Renan também, são os meus colegas de trabalho espírita. E sim, é muito legal você sentir que dentro da nossa incapacidade, das nossas dificuldades, a gente conseguiu contribuir na formação, às vezes, de uma pessoa diferente, né? Do mesmo jeito que fizeram comigo, eu sou muito grata. Vou deixar eles darem algum outro exemplo, se der um tempinho. Agora todo mundo faz o tímido. Quem que vai dar? É porque o Renan, eu tô na evangelização desde quando nasci. Eu acho que tem mais impacto quem chega depois, para contar, né, como foi. Fala um pouquinho. Bom, eu lembro quando eu cheguei na mocidade, a gente tendo risada na plateia porque tem gente que estava comigo nessa época. Quando eu cheguei na mocidade, eu estava, eu acho que bastante perdido. Eu estava ali sem eu acho que eu estava assim, acho que eu falei um pouquinho na minha parte, né, mas eu estava constantemente buscando alguma coisa que desse um pouco mais de sentido para a minha vida. E eu acho que quando eu comecei a frequentar a mocidade, na época realmente a Bruna era a tia não era a tia da evangelização, era a tia da mocidade. E eu acho que aos poucos, ouvindo o Espiritismo, aquela coisa ela foi introjetando, né? E é engraçado porque eu lembro quando os primeiros meses que eu fui, a Bruna deu um exemplo aqui, né? De falar alguma coisa ali da mocidade, e aí o jovem ficou incomodado.
Para mim foi exatamente esse caso. Eu acho que eu fui uns 3 meses, aí depois de 3 meses que fui, começou um monte de reunião, assim que eu me sentia, todas as reuniões que tinha, eu me sentia meio atacado, diretamente. Assim, mas isso aí eu faço, pô, mas isso aí que ela tá falando sou eu, pô, qual é? Fala sério, você vai falar na minha cara? Né? Eu falo assim, não, porque o Espiritismo fala que é importante, fala na minha cara logo, você fala que eu tô fazendo uma coisa errada. Né, mas era impessoal realmente, na verdade. Eu estava só trazendo o que era o Espiritismo, né, os ensinamentos que ele falava, e são coisas que às vezes mexem na gente, que incomodam a gente, que obrigam a gente a tomar decisões diferentes, né, a sair do lugar que a gente está, a repensar como que a gente ocupa as horas do nosso dia, a repensar quais as companhias que a gente busca, né, no nosso redor, quem são os amigos com que a gente gostaria de contar do nosso lado, né? Oi? Com quem a gente casa, né? Eu também conheci a Monique. Por acaso eu conheci a Monique na mocidade, né? Preparando um estudo da mocidade, né? Mas acho que esse é um pouco dessa experiência, né? E eu acho que a mocidade também, não somente como os cutucões que eu precisava, a mocidade ela também tornou-se um lugar seguro em relação a pessoas, onde eu sabia que eu estava num lugar onde tinha pessoas ao meu redor que realmente se importavam comigo, que realmente estavam ali, e que eu sei que se eu tivesse uma crise, se eu tivesse ali uma ansiedade, se eu ficasse desesperado, aquelas seriam as pessoas que estariam do meu lado, não importa o que acontecesse, né? Isso eu acho que não é uma exclusividade necessariamente do Espiritismo, eu acho que é algo que a gente pode ter, né, em muitas searas, mas quando a gente está unido para um mesmo ideal, e a gente sabe que não tem nada que possa abalar esse nosso ideal, juntos, né, como amigos que acreditam na mesma coisa, eu acho que isso se torna ainda mais forte. Eu acho que, para finalizar, o que eu posso dizer é que a mocidade, para mim, ela define muita coisa, né? Eu fico imaginando que se eu tivesse vivido a adolescência sem o Espiritismo, ia ser muito difícil, porque o Espiritismo oferecia a prece como um recurso quando as coisas estavam difíceis, né? Falava que eu tinha alguém do meu lado, como eu falei, né, do anjo da guarda. Acho que mostrava, direcionava que o que os meus amigos faziam não necessariamente era o que eu deveria fazer e que eu deveria evitar. E dizia também o que eu poderia encontrar. A gente tinha muitos estudos sobre sexualidade, né? E o que eu deveria buscar em outra pessoa que eu vou compartilhar a vida, que está planejado, que a gente tem que ir com calma. Tudo isso a mocidade foi dizendo, né? E eu acho que isso define inclusive o casamento, né? A gente poder buscar alguém que compartilha dos mesmos ideais, de se unir por questões que não são materiais, isso tudo o estudo espírita ele oportuniza. E eu acho que, assim, sou muito grata, inclusive, por hoje estar vendo os jovens se abrindo com a gente, né? Eles chegam e contam coisas super, né, difíceis, mas arrependidos, tipo, eu fiz tal coisa, tal dia, e tem a confiança de se abrirem, né? Isso não tem preço, é muito bom. O convite fica tanto para levar o jovem, tanto para evangelizar, porque é um trabalho que, apesar de às vezes escondidas, né, geralmente se manda o trabalhador que sobra, é um trabalho muito importante, onde se direciona uma plantinha, né, que ainda não virou uma árvore torta, ainda tem muito a viver. Então, esse é o nosso convite para todos nós. E é isso, agradecemos a oportunidade. Tá bom? Não, só complementando, né, como parte dos departamentos de mocidade, aqueles que estiverem interessados em conhecer uma mocidade espírita, aqueles que têm interesse, que querem, de repente, fazem parte de um centro onde não existe uma mocidade ainda, ou aqueles que conhecem um jovem, mas, poxa, é uma pessoa que mora em outra cidade, eu não sei onde é que essa pessoa poderia frequentar, essa cidade tem um centro espírita que tem uma mocidade, nós temos todo esse banco de dados, por assim dizer, de informações, então a gente se coloca ali à integral disposição de vocês para ajudar a unir essas pontes, né, ligar esses pontos e levar a mocidade espírita para frente.
Muito bom. Gostaríamos de agradecer muito ao Departamento de Mocidade da USE de São Bernardo, agradecer nominalmente a Monique Martorelli, agradecer ao Renan Martorelli e a Bruna Zapata. Obrigado por toda a dedicação de vocês, pelo carinho que prepararam todo esse material, foi muito bom. Vamos agora mais um momento de harmonização com o nosso coral. Então, dando continuidade e pegando o gancho da palestra, né, falando de propósito, essa canção que a gente vai fazer agora fala de propósito. É a oração de São Francisco. Senhor, Senhor.
E esta última canção, eu gostaria de convidar a todos que quiserem, que se sentirem à vontade, quiserem cantar com a gente, é a versão da Elizabeth Lacerda, de Aleluia. E Aleluia significa Deus seja louvado. Então que esta última canção seja a nossa canção de gratidão, né? Em louvor a Deus, nosso Pai, por este evento tão importante, por esta doutrina bendita que está, né, que entrou em nossas vidas e realmente deu esse propósito, esse caminho, essa firmeza, né, de fortalecer a nossa caminhada. E só essa versão traz Jesus, né, mostra que Jesus está do nosso lado, né? Jesus está presente em nossa vida o tempo todo.
então nos encaminhando para a finalização desse nosso encontro maravilhoso, desse evento, vamos lembrando de continuarmos acompanhando a programação da Semana Espírita. Acontecerá aí todos os dias. Agradecer a todas as casas espíritas envolvidas nesse evento, especialmente no dia de hoje, ao Lírio Branco e ao Meimei, que são os responsáveis pelo evento na data de hoje. E um agradecimento também todo especial ao Grupo de Fraternidade Espírita, João Ramalho, esta casa, por todo o carinho, por toda a dedicação, por todo o trabalho em receber e acolher esse evento. Muito obrigado. Gostaríamos de pedir também para que acompanhasse o YouTube da USE. Lá tem muito material, está sendo registrado também esses encontros na USE, porque se nós acompanhamos, nós curtimos, nós vamos potencializando o canal e mais pessoas vão tendo acesso a esse material, isso vai sendo divulgado, a doutrina espírita vai sendo divulgada e o movimento espírita vai se fortalecendo. Neste momento, então, vamos convidar aqui ao palco a Roseli Agostino, do Centro Espírita Meimei, vai fazer para nós a prece de encerramento. Boa noite a todos. Vamos então mais uma vez nesse momento, nos acomodando em nossas cadeiras, sentindo mais uma vez a presença do Jesus amigo, que esteve aqui conosco em todos os momentos, para nos proteger, nos embalar. A espiritualidade amiga já forneceu a cada um de nós tudo aquilo que nós merecemos para o enfrentamento de todas as dificuldades. Agradecemos mais uma vez aos palestrantes da noite, que tanta informação nos trouxeram. Agradecemos ao Mestre Jesus, por toda a força e carinho fornecido a cada um de nós. Pai amado, Mestre Jesus, neste momento, agradecemos a Ti, pedimos que visite os nossos lares e ali ampare cada serzinho que se encontra. Nos fortaleça a cada dia. Fortaleça também, Pai, a todos aqueles que se encontram nos asilos, nas creches, nos orfanatos. Visite, Pai, a todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais. Mestre Jesus, assim como vós dissestes que viestes aqui para aqueles que estão adoentados, visite a todos aqueles que se encontram nas penitenciárias, levando um pouquinho mais de paz, de amor a todos os seus corações. Mãe Maria, acalenta todos os corações daqueles seres que hoje pensam em tanta guerra, luta e destruição. Cobre, Mãe, com o seu manto o nosso planeta Terra e que brote em todos os corações o vosso amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja conosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, sigamos em paz. Muito obrigada. Então nós, a partir de agora, damos por oficial encerramento desse nosso encontro de noite, desta noite, lembrando que aqueles que descerem por essa escada vão ter acesso à lanchonete, e o pessoal preparou algumas coisas com muito carinho. Boa noite e até amanhã.